Olá pessoal, espero que todos estejam bem. O objetivo deste vídeo é mostrar para vocês como criar um banco de questões na versão 3.9 do Moodle, ou seja, o Moodle que nós estamos atualmente utilizando no Unipinhal. Inicialmente, eu vou escolher a disciplina onde essas questões serão inseridas. Então eu vou selecionar essa disciplina aqui, modelo de curso para o Moodle, tá certo? Eu entro nesta disciplina e olhando à direita no canto superior, na engrenagem, clicando sobre ela, na última opção existe uma engrenagem e do lado a palavra mais. Eu vou selecionar essa opção. Bom, eu agora vou rolar a tela até o final e vejam que a última seção que eu tenho nesta página é justamente a seção do banco de questões. E nesta seção eu posso, portanto, inserir as questões da minha prova. Bom, pessoal, antes de inserir as questões propriamente, eu vou dividir esse banco de questões em categorias. Ou seja, pode ser que a minha avaliação ela trate de diversos temas e pode ser que eu queira separar as questões por temas, correto? Por exemplo, vamos supor que eu queira criar uma avaliação de matemática onde eu pretendo ter questões sobre soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, nesse caso, é conveniente, pelo menos para mim, separar as questões por classe. Não é? Ou seja, questões sobre soma eu deixo na categoria soma, eu deixo na classe soma, não é? Questões sobre subtração eu guardo na classe subtração e assim por diante, tá certo? Então, antes de criar as questões propriamente, eu vou selecionar a segunda opção, que é categorias, onde eu vou criar as classes, né, as categorias que vão conter as minhas questões. Então, selecionando a opção categorias, veja que eu tenho a mensagem, olha, categorias de questão para curso, qual é o nome do curso em que eu me encontro, modelo de curso para o Moodle, correto? Logo abaixo, veja, eu tenho já adicionar categoria. Antes de inserir a categoria, pessoal, preste atenção num detalhe. Veja que categoria mãe, ela deve estar indicada como padrão para, e aí o nome da disciplina de vocês. Então, no meu caso, como o nome curto da minha disciplina é modelo, para mim aparece padrão para modelo. O que seria isso, pessoal? Padrão para modelo ou padrão para o nome da sua disciplina é justamente a categoria de questões que vai estar mais acima entre todas as questões possíveis, ou seja, é a categoria que vai conter as subcategorias. Então, por exemplo, se eu vou criar classes para as questões de soma, subtração, multiplicação e divisão, então eu vou criar categorias dentro dessa categoria mãe, ou seja, dentro da categoria padrão para modelo, no meu caso. Então, olha, confirmando, em padrão para modelo, aqui, eu vou agora indicar o nome da primeira categoria a ser criada. Então, a primeira categoria é soma. Informações sobre esta categoria. É só um lembrete, pessoal, para você saber a que se refere essa categoria, não é? Então eu vou colocar aqui, olha, questões sobre soma. Simples assim. Clico em adicionar categoria e observe que logo abaixo de padrão para modelo, né, logo abaixo dessa categoria, já aparece para mim a categoria que eu acabei de criar, ou seja, a soma. Veja que entre parênteses tem um zero, e o que significa esse zero? Significa que nessa categoria ainda não há questão nenhuma. Novamente, olha, categoria mãe, aqui, está selecionado padrão para modelo, correto? Eu agora vou criar a categoria para as questões de subtração. Então, o nome da minha categoria, subtração. Informações da categoria, questões sobre subtração. Adicionar categoria.
Veja que a categoria já está aqui visível para a gente, né? Eu agora vou criar mais duas categorias, para multiplicação e para divisão. Então, novamente, veja, olha, categoria mãe, padrão para modelo, correto? Nome da categoria, multiplicação. Informações, questões sobre multiplicação. Adicionar a categoria. Falta uma, não é? Então eu venho novamente, olha lá, adicionar categoria. A categoria mãe continua sendo padrão para nome da minha disciplina, modelo, né? Nome da categoria, divisão. Então, questões sobre divisão. Aqui, adicionar a categoria. E vejam que agora, dentro da categoria padrão para modelo, eu observo as 4 categorias que eu criei: divisão, multiplicação, soma e subtração. Então, perfeito, agora meu banco já se encontra pronto para receber as questões, não é? Cada uma em sua respectiva categoria, cada uma em sua respectiva classe. Bom, agora, o que eu vou fazer para colocar as questões propriamente? Existem duas opções, pessoal. A primeira opção, mais fácil, se eu estou nessa tela, tá? Se eu estou nessa tela onde eu estou vendo as categorias que eu criei, vejam que aqui do lado de categorias tem questões. Então eu seleciono questões e posso, então, colocar agora questões no meu banco. Clicando do lado em categorias novamente, olha, eu vejo a página onde eu acabei de criar as categorias. Clicando em questões, veja aqui, eu tenho acesso à página onde eu posso criar questões. Bom, eu vou começar a criar questões. Antes de criar uma questão, o que eu tenho que fazer? Selecione a categoria, selecione onde você vai guardar essa questão. No meu caso, eu vou criar uma questão que vai ser guardada na categoria soma. Por quê? Porque é uma questão de adição. Então, olha, eu seleciono em categoria soma, ok? E criar uma nova questão. A minha questão ela é de múltipla escolha, adicionar. Nome da questão, a identificação da questão, não é o texto da questão, a identificação da questão. No meu caso, olha, soma 1. No caso de vocês, pode ser questão 1, questão 2, tá certo? Pergunta 1, pergunta 2, depende do contexto que você está usando. Texto da questão, aí sim é a pergunta, é aquilo que eu estou perguntando para o aluno propriamente, não é? Então, olha, a minha pergunta é: qual é o resultado da soma 2 mais 2? Agora vamos colocar as respostas, né? Pessoal, atenção também, olha, mantenham essa opção, misturar as opções, marcada, tá? Essa opção é a que vai embaralhar, as alternativas, tá? Para que, de forma aleatória, a alternativa correta não apareça, claro, né? Sempre no mesmo lugar. Então veja se misturar as opções está marcado, mantenha essa opção marcada. Eu, na hora de escolher as respostas, né? Ou seja, na hora de indicar as alternativas da questão, eu prefiro sempre indicar a primeira como sendo a correta. Tá? Então eu sempre indico a primeira como sendo correta. Então, 2 mais 2, 4, não é? Nota 100%, essa é a questão correta. Por que eu coloco sempre essa como sendo a correta? Porque eu sei que o Moodle, se ele perceber essa opção marcada, né, misturar as opções, na hora em que a prova for apresentada aos alunos, as alternativas vão ser automaticamente e aleatoriamente embaralhadas. Tá? Mas desse jeito eu tenho uma referência, né,
E eu sei que sempre eu coloco a resposta correta na opção 1. Tá? Por que eu faço isso? Mais uma vez, porque eu sei que o Moodle automaticamente vai misturar essas opções, misturar as alternativas para mim. Tá? Bom, a alternativa 1 é a correta, as demais estão incorretas, portanto, né? Lógico, nesse sentido, a nota das demais alternativas vai ser nenhum, não é? Nenhuma. Preenchi as alternativas que eu quero para a questão, eu venho até o final da página e salvar mudanças. Vejam que foi criada na categoria Soma uma questão que se chama Soma 1. Ok? Vamos imaginar agora que eu quero colocar uma questão na categoria Subtração. Então, olha, em Selecione uma categoria, eu agora vou selecionar a questão Subtração, porque é uma conta de menos, né, que eu vou fazer agora. Notem que nessa categoria ainda não tem questão nenhuma, não é? Então eu vou, na categoria Subtração, criar uma nova questão de múltipla escolha. Vou adicionar essa questão. Seleciono a referência, né, o nome, o índice dessa questão. Então eu vou chamar essa questão de sub 1. O texto, ou seja, o enunciado da questão. Qual é o resultado da operação 5 menos 3? Vejam que já está selecionado misturar as opções. 5 menos 3 igual a 2. Então aqui, olha, eu vou colocar em opção 1 a resposta correta, né, a alternativa correta. Nas demais opções, as alternativas incorretas. Então, 1, 3 e 5. Rolo até o final a página e salvar mudanças. Voltei àquela página do meu banco de questões. Notem que agora, na categoria Subtração, já aparece uma questão. Se eu mudar de categoria em Soma, por exemplo, eu vejo aquela questão a respeito de soma, de adição, não é, que a gente fez inicialmente. Se eu observar na categoria Multiplicação, notem que não há questão alguma nessa categoria. Ok? Pessoal, antes de encerrar, eu quero mostrar para vocês um caminho alternativo para você chegar ao banco de questões. Tá? Eu vou voltar para a página inicial do curso, não é? Está aqui a página inicial do curso, modelo de curso para o Moodle. Novamente, na engrenagem, no canto superior direito, eu seleciono a opção mais, eu rolo a página até o final. Na última seção, olha, banco de questões. Lembrem que no início desse vídeo a gente utilizou a opção categorias. Agora a gente vai selecionar a opção questões, que agora nós queremos colocar questões no banco. Tá? Então eu clico sobre questões e novamente eu vejo a página do meu banco de questões. Tá certo? E agora eu quero colocar uma questão na categoria multiplicação. Então eu seleciono essa categoria aqui, olha, multiplicação. Veja que não existe nenhuma questão ainda nessa categoria. Então criar uma nova questão. É uma questão de múltipla escolha. Adicionar. Nome da questão multi 1. Texto da questão. Qual é o resultado da operação 2 vezes 2? Mais uma vez, não é? Misturar as opções. Está selecionado, correto. A primeira opção é onde eu costumo colocar a alternativa correta. Então, 2 vezes 2, 4.
portanto a nota é 100%, e as demais opções eu deixo com alternativas incorretas. Adicionei as alternativas que eu queria, salvar mudanças, e pronto, já tenho mais uma questão no meu banco, agora na categoria multiplicação. E assim por diante, pessoal. Dessa forma você pode ir inserindo questões no seu banco, não é? Quando você quiser, a qualquer tempo. Notem que vocês não precisam inserir todas as questões de uma vez só, não é? Você pode sair da sua disciplina a qualquer momento, voltar na disciplina, novamente, né, na engrenagem, mais, rolando a página, questões, e continuar inserindo ou editando as questões do seu banco. Correto? Por enquanto é só, pessoal. Um abraço. Até mais.